Fala aí, meus esperançosos, tudo certo com vocês? Bom, mano, acho que vocês estão ligados disso. O Huracan fechou ontem a quarta rodada, obviamente batendo no Racing e de virada ainda por cima, pra tirar ainda mais esperança. E a pergunta que fica agora é: o Corinthians matematicamente ainda tem chance de classificar? E eu já adianto que tem, tá? Matematicamente falando, tem chance sim, e pra isso basta ganhar os 2 jogos. É só isso. Em qualquer um dos cenários, as 2 vitórias garantem pelo menos o segundo lugar. Agora, o problema de tudo isso tá justamente na mesma frase que eu falei: vencer os 2 jogos. Cara, é só lembrar que esse mesmo Corinthians sofreu pra empatar em casa, empatou fora, perdeu pro Huracan e por muito pouco bateu o Racing em casa. Então, mesmo que exista a possibilidade de classificar até em primeiro ainda, se o América empatar ou perder pro Huracan e aí na última rodada empatar ou perder de novo pro Racing, o problema tá justamente no próprio Corinthians. Por isso eu falo em milagre, né, de um dia iluminado na Argentina, no Uruguai, porque não dá pra acreditar que nós vamos chegar lá como se fosse Davi e Golias, e o Golias vai fazer o óbvio que é engolir o Davi, né? Se tratando de Corinthians e Sul-Americana ou Libertadores, você pode ter certeza que o pior jogo vai ser sempre o próximo. E detalhe, ainda que classifique em segundo, que é o mais provável também, considerando que ninguém vai perder ponto pro Racing, a gente ainda iria pra tal pré da Sul-Americana, com uma grande possibilidade de pegar um timaço vindo da Libertadores. O próprio Barcelona, por sinal, e haja zebra esse ano também, hein? Tô começando até a repensar se eu continuo secando ou torcendo pros caras classificarem. Porque, pô, Flamengo, Barcelona de Guayaquil, tá todo mundo vindo pra Sula. Enfim, resumindo, cara, o problema não tá na matemática, tá na prática, nos 4 jogos que a gente viu até agora. Por isso que o lance é o seguinte: dá pra acreditar? Dá. É a famosa frase, mano: enquanto houver 1% de chance, eu tenho 99% de fé. Mas se for assim, já vai com um pezinho atrás também, tá? Pra depois não descontar em meio mundo por uma eliminação que já tava praticamente desenhada, falou? Mas e vocês, mano? Estão acreditando e muito nessa classificação ainda? Vão torcer pra quem não tá acreditando queimar a língua depois? Eu também, irmão. Pode ter certeza que eu tô junto contigo, tá? Eu quero que o meu Corinthians se classifique e o resto é resto, falou? E mesmo fora, já vai fazer até alguns meses, o Tchoca, também conhecido como João Pedro, pode ganhar algumas chances em breve com o Dorival, porque segundo o jornalista Yuri Medeiros, ele vem sendo bastante elogiado pela comissão no dia a dia e se sente bastante respaldado pelo atual treinador, que inclusive acompanha ele desde que estava emprestado para o Ceará no ano passado. E sem contar também que, como nós só temos ele de opção no momento, já que o Félix Torres está praticamente descartado e o GH está se recuperando de uma cirurgia de hérnia, acaba que se não for ele, não tem mais ninguém para revezar. Então, por ter esse certo respaldo lá dentro, não seria nenhum absurdo ele começar jogando até mesmo amanhã, né? Que o Corinthians promete ir com um time mais misto em relação ao que jogou terça. E muito porque também as reclamações com o André Ramalho voltaram a acontecer com frequência, né? Não seria só para descansar o André. Talvez seja até um teste para ver se dá para manter o garoto ou não. Até porque, infelizmente, né, mano, o André Ramalho até é um zagueiro técnico, tem uma saída de bola muito boa, é um líder dentro e fora de campo, isso eu reconheço, mas na função de zagueiro, que é o principal, ele deixa muito a desejar. Praticamente não tem qualidade nenhuma nesse sentido, e por isso não seria absurdo nenhum cogitar uma troca entre ele e o Tchoca mais pra frente. Inclusive, eu sempre falo que eu não gosto muito do Tchoca, não acho ele tudo isso, só que olha só, ninguém nessa zaga hoje é tudo isso. Então, que reveze, se ele conseguir se encontrar novamente, ótimo. Se não conseguir, mano, mantenha o que tá e espera até a próxima janela, porque é o que tem, falou? É, Dorival, você mal chegou e já tá vendo que o negócio é mais embaixo, né? O elenco é bom, tem boas lideranças, bons jogadores, mas precisa de mais. Se quiser ser mais protagonista esse ano, vai precisar contratar. E foi justamente isso que o próprio Dorival falou na coletiva, depois do empate contra o América de Cali, dizendo ali, de forma meio tímida por sinal, que talvez um reforço ou outro já melhoram esse grupo. E de fato, qualquer jogadorzinho que chegar hoje vai melhorar. Só que pra isso precisa acertar também, porque não adianta você contratar um Bidu pra zaga e um Charles pro ataque. No final das contas só vai aumentar a quantidade, porque a qualidade... Enfim, é bom que o Dorival já saiba que precisa de reforços, tem até falado isso na coletiva com pouco tempo de trabalho, porque vale ressaltar também que o Ramon falou na coletiva que o Corinthians não precisava de zagueiros, que já estava bem servido na posição. Então, quanto mais cedo um treinador já admite que precisa de reforços, mais rápido a diretoria vai contratar. Porque, mano, primeiro, é evidente que a nossa zaga não passa confiança, o reserva do nosso lateral direito é uma tristeza, mal dá pra descansar o Mateuzinho, reserva pro Romero nem existe, e se o Hugo ficar fora hoje, ninguém confia no Donelli e mal viu os outros 2 da base jogar pra ter alguma opinião. Então assim, contando que não vão sair ninguém no meio do ano, o que eu acho impossível, mas supondo isso, pelo menos 3 reforços são obrigatórios, tá? Se virem aí, com dinheiro, sem dinheiro, tragam do jeito que for, porque é isso ou não brigar por mais nada esse ano, falou? Inclusive, sobre utilizar a base pra tampar esses buracos, o Dorival até tem ali 1 ou 2 meninos que entrariam fácil pra jogar hoje, que é o Dieguinho e o Bahia, mas aí, meus amigos, só Deus sabe quando, né?
Bom, fiel, e hoje pela manhã saiu uma notícia que foi até corrigida posteriormente pelo próprio Manfio, da identidade corintiana, sobre o Claudinei Alves estar indo para a diretoria de futebol e o presidente ter convidado o Oswaldo Neto, que foi o diretor de base na gestão do Ilho, para chefiar o departamento. Só que depois ele corrigiu, dizendo que na verdade sequer foi cogitado o Claudinei ir para o profissional. Porém, o Oswaldo Neto realmente teria sido convidado para assumir o cargo, e é aí que entra a questão, porque se o Claudinei não for para a diretoria de futebol, ele vai ficar sem função no clube, ou seja, seria afastado de vez. E detalhe, coincidentemente, tudo isso estaria acontecendo após uma série de denúncias que a Gaviões recebeu referente às categorias de base, olha só, que poderia até ocasionar um episódio parecido com o que aconteceu com um ex-jogador em atividade, que a gente nem precisa citar aqui. Enfim, só acho engraçado que a Gaviões precisou de denúncias para apurar que tem coisa cheirando mal na base, mas pelo menos isso deve ter ajudado a afastar a grande cabeça por trás. E aliás, a gente vê como o Augusto não tá nem aí pra base quando ele escolhe para substituir esse cargo outro parceiro que é sócio de uma marca que patrocinou o Corinthians na final da Copinha, um cara ligado à antiga gestão que nem é tudo isso para chefiar o mesmo departamento novamente, que por sinal, se fosse bem gerido, talvez a gente tivesse no que se apegar nos próximos anos em sentido de renda e quem sabe, né, um futuro melhor. Mas é isso, cara, notícia corrigida e parcialmente comemorada, falou? Bom, fiel, e sobre o lance da Adidas, que tá pegando fogo nas redes sociais, até aqui nos comentários também, eu vi alguns comentários gostando da ideia da Adidas, nem tanto pela marca em si, mas pelo dinheiro que eles podem injetar. Infelizmente, ainda tá naquela situação se eles vão mesmo fechar com a gente, ou se é tudo uma cortina de fumaça, porque até então, o Cori alega que não recebeu nenhum contato da diretoria sobre uma troca na fornecedora de material esportivo, o próprio presidente também não tá garantido no cargo, né, o cara tá negociando lá e mal sabe se vai continuar aqui daqui a alguns meses, e nem a torcida também acredita que a gente vai conseguir sair de tudo isso sem pagar nenhuma multa para Nike ou ser fortemente cobrado lá na frente. Afinal, o argumento que o Corinthians usa para tentar quebrar esse contrato de forma amigável, digamos assim, seria a troca de comando da Nike aqui no Brasil para Fisia Sports, que não estava prevista no contrato original. Sem contar que ainda existe um descontentamento com a distribuição de produtos, que em muitos momentos os torcedores queriam comprar e não encontravam, né? Não tinha nas lojas, tinha acabado e a Nike não mandava mais. Então, é nisso que o Corinthians aposta para rasgar o contrato, mesmo com a Nike já tendo renovado automaticamente para 2019. E outra coisa, mesmo que essa história toda seja só para pressionar a dona Nike para melhorar o contrato, como é comum no futebol e a gente tá cansado de ver, eu sinceramente duvido que eles pagariam algo em torno de 100 milhões de reais por ano, como tá se falando por aí. Inclusive no contrato do Flamengo, com a mesma Adidas por sinal, eles fecharam por 70, mas podem chegar a 100 se baterem as metas. E eu acho que seria mais ou menos assim se fechassem com o Timão também. Enfim, alguns dizem que o negócio já está avançado, outros preferem pôr um pé atrás porque não se sabe nem se o presidente vai ser o mesmo no final do ano, e eu mesmo vou com calma também, tá? Já vimos notícias parecidas em outros setores, em outros anos, e no final nunca mais tocaram no assunto. Será que dessa vez vai ser igual? Espero que não, viu? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!